O ano voou, não é? O ano voou. A gente todo ano diz a mesma coisa, passou tão rápido. Na verdade, a gente tem cada dia uma vida mais intensa, mais cheia de coisas, mais informações, mais movimento, o ir e vir. A gente melhorou de vida, né? A gente viaja mais, a gente tem mais atividades, vai mais no shopping. Eu não gosto muito de shopping não, né? Graças a Deus eu não preciso ir muito lá. A gente já não vai mais no banco, né? A gente não precisa mais pegar fila em banco. Tempo ruim que a gente ficava no banco um tempão. Hoje é tudo no Pix. E a gente ganha tempo com algumas coisas e perde tempo com outras, não é? Ocupa o tempo com outras. Então a nossa percepção do tempo é que vai mudando. À medida que a sociedade se transforma, se automatiza, se mecaniza. E as relações humanas também estão se perdendo, né? A gente fica menos tempo junto. Esses dias eu vi um vídeo interessante, dizendo assim, chegou a época do Natal, para a gente se reunir com a família e lembrar por que o resto do ano a gente não se reúne. A gente se encontra no Natal para lembrar o resto do ano por que a gente não faz muita reunião de família. Mas a gente sabe, né? A vida de cada um tem sua história. Legal, que bom que vocês estão aqui, bem-vindos os nossos visitantes. Alguns estão aqui hoje para prestigiar os familiares que integram o coral. É sempre bom nessa noite ter vocês aqui conosco. E alguns eu diria que vêm mais de uma vez. Tem gente que fazia tempo que eu não via. Bom ter a Força Aérea aqui com a gente. Gente, eu desconfio que o Lucas Tavares foi para o Rio de Janeiro. Ele é vascaíno. Eu tenho uma leve sensação que o Lucas está no Maracanã essa hora. Não sei, mas estou suspeitando que ele não foi para passar o Natal com a família. Estou achando que ele foi. Ele é da Força Aérea, tem o CAN, você entendeu? Família no Rio. Eu desconfio que o Tavares está lá no Maracanã. Quanto é que está o jogo? Eu sou corintiano, vocês não mexem comigo que a pregação muda agora. Legal. É pegadinha de pastor, né? O pastor Jorge Linhares é um atleticano muito convicto, né? E ele contava assim que ele deixava na hora da pregação, jogando o final do Mineiro, Cruzeiro e Atlético, para variar, né? E então ele deixava um diácono lá no fundo da igreja sinalizando para ele o placar. Esqueci de combinar, Wagner, mas fica de olho aí para mim, dá um toque aí. Mas vamos lá, né? Nosso assunto hoje é Natal. Nosso assunto hoje é Jesus. Nosso assunto hoje é salvação. Mas antes da gente pregar, que tal a gente orar? Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença e talvez alguns de nós hoje estejam precisando de uma bênção. Talvez alguns de nós estejam enfermos aqui ou deixaram alguém enfermo em casa. Alguns dos nossos irmãos estão hoje acamados, Senhor. Nos lembramos agora do Marcelo Pio, lá no hospital. Pedimos a bênção do Senhor por ele. E assim há outros tantos que não podem estar aqui conosco, talvez por uma limitação física. E a nossa oração é que a bênção da cura alcance os nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam. A nossa oração também é por aqueles que estão sendo afligidos, de alguma forma estão envolvidos nesse corre-corre da vida, lidando com estresse, lidando às vezes com problemas financeiros, às vezes lidando com angústia, com depressão, com desemprego, com esses ires e vires da vida, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção. Porque nós precisamos sim, precisamos da Tua presença consoladora, precisamos da Tua presença fortalecedora, precisamos de sabedoria que venha do alto para que tomemos decisões acertadas. Estamos agora naquele processo, Senhor, de planos, de decisões, da intenção de mudanças. Então nós pedimos a bênção do Senhor para cada projeto que venha do Senhor, ou que tenha o Teu aval, tenha também a Tua força, tenha também a graça do Senhor, para que tudo aquilo que projetarmos em fé, e que seja de acordo com a Tua vontade, com os interesses do Teu reino, e com os Teus propósitos quanto a nós, Senhor, que os nossos projetos de fé sejam
projetos bem-sucedidos e que venham à realidade, que sejam sementes que germinam e brotam, Senhor. A nossa oração, ó Deus, é pedindo a bênção sobre as famílias que vão se reunir, os reencontros, depois dos desencontros, Senhor. As famílias que precisam ser pacificadas, aqueles que precisam de perdão e de perdoar. Eu oro a Deus para que de alguma forma o Espírito da graça de Jesus Cristo possa envolver a cada um aqui essa noite, de modo que as celebrações, se houver, sejam celebrações realmente fraternas, cheias de acolhimento, cheias de amor, de perdão e de reconciliação. Longe de nós, Senhor, a amargura, longe de nós a tristeza, longe de nós, Senhor, a intriga, a inveja, a discórdia, mas que entre nós reine a paz e o amor de Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. As crianças ficam conosco, o departamento infantil está de recesso, eu serei breve. Semana passada eu falei sobre a perspectiva de Mateus, como Mateus anuncia o advento, numa narrativa a partir de José, os sonhos de José, pai de Jesus, e de como Mateus procura no seu evangelho já identificar Jesus com a casa de Davi, uma vez que Jesus descenderia da família real. E é interessante que na genealogia de Mateus, Jesus descende da linhagem de Salomão, filho de Davi, filho de Salomão, filho de Roboão, e vem por aquela que é a linhagem formal dos reis de Judá. Mas quando a gente vai para a genealogia de Lucas, na genealogia de Lucas, Jesus é filho de Davi, filho de Natã, uma outra linhagem, não exatamente a linhagem de Salomão e dos reis. Se você nunca reparou, repare, não é? A Bíblia tem essas coisas. Há pouco eu estava conversando com uma irmã que me interpelou sobre essas coisas da Bíblia. Como é que a gente lida com essas diferenças que a Bíblia tem? Manuscrito A diz isso, manuscrito B diz aquilo. Como é que a gente lida com isso? Então, os evangelhos, na parte histórica deles, ou seja, do batismo de Jesus até João, até a crucificação, nós temos um caudal de testemunhas. Então, desde o batismo de João, deixa eu refazer, desde o batismo no Jordão, quando Jesus está lá com João Batista, e já há testemunho dos apóstolos, João evangelista, André, irmão de Simão, já conhecem Jesus ali, nas margens do Jordão, começa um relacionamento com discípulos. Então nós temos uma tradição muito mais consistente, porque os apóstolos foram testemunhas oculares do dia a dia de Jesus. Então os milagres, as curas, eles são narrados de uma forma muito mais detalhada. A natividade já é diferente. Jesus já teria 30 anos quando começou o seu ministério. Os evangelhos vão ser escritos a partir dos anos 50. Pouco mais para frente, se a gente quiser ser realmente exigente. Então já são pesquisas, no caso de Lucas, pesquisas com testemunhas oculares. Havia muitas testemunhas oculares do ministério de Jesus. Mas não havia tantas testemunhas do nascimento de Jesus. Lucas não conversou com os pastores que estavam lá. Mateus não conversou com os sábios que vieram do Oriente. Ninguém foi entrevistar Herodes. Como é que foi aquele negócio lá? Então, as memórias foram preservadas provavelmente na família de Jesus. E eu gosto de pensar que Lucas, por ser grego, fez a pesquisa com as mulheres. Por isso a narrativa de Lucas é centrada em Maria, enquanto Mateus centra, como judeu, cultura mais patriarcal, centra sua narrativa nos sonhos de José. Mas ambos vão recorrer ao quê? A reminiscências da família. E Maria não está mais viva. José há muito havia falecido. Os irmãos de Jesus nasceram depois dele,
Nenhum deles é testemunha do nascimento de Jesus. Jesus é o primogênito. Vocês compreendem? Então é possível, né, que nós tenhamos aqui algumas imprecisões. Isso não é problema. Não é? Mas a genealogia. Tá, cá entre nós. Para nós, Jesus é filho de quem? A gente fica com Lucas, né? A genealogia de Lucas, ela é mais extensa. Mateus vai falar que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Mas Lucas faz a genealogia ao contrário. Ele começa: Jesus é, como se sabe, filho de Davi, filho de José, filho de, filho de, filho de, filho de, e vai voltar lá atrás dizendo: filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então há uma perspectiva um pouco diferente em Lucas em relação a Mateus. Enquanto Mateus tenta deixar claro que Jesus é da linhagem real, da casa de Judá, que Jesus é sim o Messias prometido na casa de Davi. Como eu falei semana passada, Jesus é o novo profeta, o profeta maior que Moisés, que havia sido prometido lá no Deuteronômio. Em Lucas, a preocupação não é tanto a identificação de Jesus com essas promessas a Israel. É também, mas é principalmente uma declaração acerca de Jesus como Filho de Deus e como representante da humanidade. Se a gente ler, vamos a um texto então para introduzir isso. Lucas capítulo 2, quando os pastores estão no campo e vão receber o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Lembra aquela antiga canção, não é? Os pastores de Belém guardando as ovelhas, no campo a guardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, Natal. Não é? A gente canta essas histórias. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Pastores no campo viram o anjo. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, evangelho. Boa nova, evangelho. Estou aqui para anunciar o evangelho de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. A manjedoura é o coxo onde os animais comiam. Jesus nasce numa estrebaria, numa dependência das casas. As casas em Belém eram casas simples. Na parte de cima moravam os humanos, e eles faziam na parte de baixo um lugar para guardar os animais à noite. Então não havia lugar na casa. Jesus, Maria e José ficaram hospedados na parte de baixo, no que seria o lugar preparado para os animais, né? As famílias não eram ricas, não tinham 200 cabeças de gado. Cada um tinha lá 2, 3 cabras, 2, 3 ovelhas. Era assim mais ou menos que eles viviam, não é? Era uma vila de pessoas humildes. Então Jesus foi posto no coxo onde os animais se alimentavam. De repente apareceu como um anjo, com o anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então primeiro foi um anjo trazendo a mensagem, depois uma multidão do exército celestial, o coral de anjos. É por isso que existe inclusive a cultura de celebrarmos o Natal com corais. Por quê? Porque um coral de anjos apareceu louvando a Deus na noite de Natal, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Bom, então é assim, é uma descrição lucana do Natal. Quem recebe a boa notícia são os pastores. Maria e José estão ali num lugar humilde, numa vila humilde, de gente humilde, porque Deus decidiu manifestar-se, não entre os sábios e entendidos, não entre os ricos e poderosos, mas Deus veio mostrar a sua salvação, não pelos meios usuais do poder, mas pelo caminho do amor. A palavra salvação é recorrente no Evangelho de Lucas, quando o assunto é o nascimento de Jesus. Nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo. E a gente percebe que salvação está em quase todos os textos dessa narrativa. Por exemplo, capítulo 2, verso 29, quando Jesus foi levado ao templo, Simeão, um idoso que lá estava, faz a sua oração. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Olha como Lucas é diferente. Em Mateus a ideia é salvar o seu povo dos seus pecados. Li semana passada. Nasceu Jesus, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Em Lucas ele é luz para a revelação aos gentios e, a adição aqui, e para a glória do teu povo de Israel. Então já há uma visão mais universalista em Lucas desde o início do Evangelho. Ele é luz para os gentios. E Lucas é um gentio. Lucas é o grego, o único autor do texto bíblico que não é judeu. Então nós temos aqui uma percepção bem interessante de alguém que se propõe a dizer: eu quero falar de Jesus, quero falar do Salvador do mundo. Ele é judeu, sim. Ele é da linhagem de Davi, sim. Ele cumpre as antigas profecias, sim. Mas a missão dele é salvar a humanidade. Paz na terra, e naquela época a terra não era o nome do planeta, né? É a ideia da extensão territorial onde as pessoas vivem. As pessoas, pense no Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Para nós, terra é o planeta, ou é o solo, não é? Mas eles pensam céu e terra, ou seja, onde a gente existe. Paz na terra. Não é paz para Israel, é paz na terra. Não é para o povo, mas aos homens, e aqui homens é a ideia de humanidade, a humanidade a quem ele quer bem. Então no Evangelho de Lucas, Jesus já nasce Salvador do mundo. Ele não é uma revelação para os que esperam um rei davídico ou um profeta maior que Moisés. É para a humanidade que precisa de salvação. E eu quero ir logo ao ponto que eu queria desenvolver com vocês hoje. Semana passada eu terminei com uma pergunta, né? Como é que a gente pode melhor pensar em Jesus quanto a nós? Ele é o rei judeu? Ele é o profeta? O que a gente pode dizer de Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Mas o nosso conceito de salvação também tem se tornado ao longo dos séculos um conceito muito empobrecido. A gente pensa muito em salvação como algo para depois da morte e a gente ir para o céu. Muitas vezes, quando alguém me pergunta como eu posso ter certeza da minha salvação, se eu devolver a pergunta e dizer assim: o que você quer dizer com salvação? É muito provável que a pessoa me diga assim: se eu morrer, eu vou para o céu ou vou para o inferno. Muitas vezes o nosso conceito de salvação se limita a isso, a pensar o que será de nós. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? A gente cantou cada coisa, né?
Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje um ônibus pode te atropelar. Negócio mais ou menos assim. Depois interessa, quando você sair daqui, um ônibus, a gente nunca sabe. Então era esse terror, né? Esses hinos aterrorizantes. Mas a gente sempre pensou em salvação nesse sentido, não é? Se eu morrer agora, para onde que eu vou? Mas não é esse o sentido que os contemporâneos de Jesus tinham. Por exemplo, capítulo 1, estou voltando aqui no texto, capítulo 1, o hino de Maria, o Magnificat. Quando Maria recebe a revelação por meio de Gabriel de que ela está grávida por obra do Espírito Santo. A oração de Maria, o canto de Maria, Lucas 1,46. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Olha o que é salvação para Maria. Salvação para Maria é Deus derrubar do trono os poderosos e exaltar os humildes. É inverter a lógica do poder, não é no céu, mas é na terra. É quebrar o jugo do opressor e libertar o oprimido. É despedir vazios os ricos, mas alimentar os famintos. É que não que a riqueza seja o pecado, mas é a ideia de libertar os explorados e punir os exploradores. A salvação para Maria é a manifestação da justiça do reino de Deus. Aquilo que Jesus vai dizer nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. A gente às vezes pensa em salvação como algo que só vai acontecer depois da morte. Mas a salvação é para ser vivida hoje. Quebrar o jugo do opressor. Ah, pastor, que discurso é esse? É o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho que procura trazer comida para quem tem fome, amparo para quem está sendo vítima da violência, socorro para quem está sofrendo aflição. O Evangelho é a resposta de Deus para as necessidades humanas, inclusive nessa vida. Maria, assim como os profetas da antiga aliança, esperavam a intervenção divina, inclusive em favor do seu povo. Amparou Israel, seu servo. Ou seja, naquela época em que Israel estava sob a dominação romana, depois da dominação grega, que veio depois da dominação persa, que veio depois da dominação babilônica, que veio depois da dominação assíria, ou seja, depois de séculos e séculos de dominações e opressões por grandes impérios da antiguidade, Maria vê na manifestação do reino de Deus a esperança de que Israel volte a respirar ares de liberdade. Lembrei. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, na tempestade, dá que ouçamos tua voz. A gente já cantou isso na escola.
A gente já desejou liberdade. Só quem é oprimido, só quem foi escravizado, sabe o quanto é necessário um Salvador. Quando uma mulher está sendo oprimida por um marido opressor e violento, e ela precisa de um Salvador, e ela muitas vezes não sabe aonde ir. Quando uma criança, e hoje pela manhã eu estava atendendo alguém, me dizendo da sua preocupação com uma menina de 13 anos, sofrendo numa casa desestruturada, e ele pensando como ajudar uma menina de 13 anos que já está pensando em tirar a sua vida, porque não vê sentido na sua vida. Mãe alcoólatra, padrasto alcoólatra, pai preso. Essa menina precisa de quem? De um Salvador. E esta realidade está ao nosso redor. Às vezes a gente pensa em como levar todo mundo para o céu. Mas a gente precisa primeiro pensar que a salvação também é para os nossos dias. O canto de Zacarias, capítulo 1 de Lucas ainda, verso 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Olha que bonito. Plena e poderosa salvação. Onde? Na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Estão vendo? Como não é uma dimensão celestial, não está pensando em vida depois da morte, está pensando no presente. Zacarias, pai de João Batista, louvando a Deus pela plena e poderosa salvação para libertar dos inimigos e das mãos dos que os odiavam. Para usar de misericórdia com nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Ah, como seria bom, não? Que todos nós pudéssemos dizer isso. Conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, nós hoje nem temos inimigos, graças a Deus. Eu pelo menos vivo como se não os tivesse e creio que não os tenho. Vocês que abraçam muito uma ideologia, tomem cuidado. Vocês começam a ver os outros como inimigos. E são seus irmãos. Essa ideologização da religião e da política, essa batalha de discursos aí que se espalha, que dissemina um contra o outro, ódio um contra o outro, isso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho tem a ver com livres, adorarmos sem temor, em santidade e justiça, diante de Deus todos os nossos dias. Nós somos irmãos. Não importa a sua opinião política, a sua linha de abordagem econômica, isso é o menos importante. Cristo é nosso Salvador, Cristo é nosso Libertador. E se nós tivéssemos algum inimigo, nós deveríamos amá-los e orar por eles e abençoá-los. Se tiver inimigos, nós os amamos e os abençoamos. De modo que nós somos pessoas livres que servimos a Deus em justiça e santidade. O Natal traz salvação. Jesus traz salvação. O Natal é uma mensagem de salvação. E salvação para a vida eterna, mas também salvação para hoje. Quebre o jugo do opressor. Liberte o oprimido. Console, fortaleça o fraco. Alimente o faminto. Ponha de pé o que está caído. Porque essa é a obra que Jesus veio fazer na terra. E nós somos o corpo de Cristo. Nosso trabalho é fazer aquilo que Ele veio fazer. A missão dele é a nossa missão. A mensagem dele é a nossa mensagem.
O exemplo dele é a nossa forma de caminhar. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e trouxe poderosa e plena salvação para todos os homens em toda a terra, pois Deus quer bem a todos. Amém? Senhor, temos muito a aprender com teu Filho. Pai eterno, nós sabemos que amaste a humanidade e já nos fizeste a tua imagem e semelhança com o propósito de revelar a nós toda a extensão da tua graça, da tua bondade, do teu poder. E nós temos sido iluminados pela luz do Evangelho. A estrela que brilhou em Belém, anunciando o nascimento de Jesus, brilha em nós quando o Evangelho nos é anunciado. Também somos conduzidos ao Filho bendito. Somos conduzidos ao Salvador do mundo. Somos atraídos à humilde estrebaria em Belém para nos lembrarmos dos humildes começos e entendermos que a grande obra que Deus quer fazer na terra não decidiu fazê-la por meio dos cetros de ferro, das espadas, dos escudos, das botas ensanguentadas, pisando o sangue dos inimigos, tampouco carros e cavalos de guerra. O Senhor escolheu o caminho da paz, o Senhor escolheu o caminho do sofrimento, o Senhor escolheu o caminho da fala em amor, da ação em amor, do testemunho da palavra de Deus, da vontade de Deus em amor. Que nós como igreja, Senhor, entendamos qual é o nosso papel, qual é a nossa mensagem, qual é a nossa postura, quais são as ações que devemos desenvolver como igreja. Nesses dias de tanta violência verbal e física, nesses dias, Senhor, de corrupção, nesses dias de insegurança, nos dias de medo, de angústia, de luto, que nós possamos ser um porto seguro, onde as pessoas possam atracar os navios da sua vida e se sentirem acolhidas, protegidas, amparadas. Que nós sejamos um lugar seguro, ó Deus, para o aflito, para o oprimido. Que nós sejamos socorro para o empobrecido. Que nós sejamos refrigério para aquele que vem de uma jornada no deserto da solidão e do abandono. Que nós sejamos uma flecha que acerta o alvo. Que nós sejamos um abrigo no deserto. Que nós sejamos, ó Deus, um oásis, um lugar de paz para quem precisa de acolhimento e amor. Que a tua igreja possa saber se posicionar mais uma vez nessa semana tão importante para nós. Que nos lembremos que o Natal é Cristo e que Cristo é salvação. Bendito seja o teu nome. Amém.